Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Carreira, da FAENE, Faculdade de Negócios. Nós estamos aí com um projeto de microaulas nesse período aí de quarentena, de isolamento social, onde todos os nossos alunos estão aí nas suas residências se protegendo dessa coisa tão terrível que está acontecendo, mas a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de obter conhecimento. Então, por esse motivo, a FAENE está desenvolvendo essa série de microaulas e nessa especificamente nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do líder, né? Como o líder pode ser relevante diante de uma situação tão difícil. Como nós podemos tomar decisões e desenvolver ações que possam pelo menos minimizar ou criar alternativas para esse momento que a gente vive. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre isso. Nós dividimos essa nossa microaula em duas microaulas, né, em duas partes. A primeira parte nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto e na segunda parte nós vamos falar efetivamente sobre as ações. Então espero que vocês gostem. Então, sem mais delongas, né, vamos começar a falar um pouquinho sobre a importância, né, o papel do líder nesses tempos aí difíceis, nesses tempos tenebrosos, né? Existem muitas pessoas que estão, né, muita gente, né, que está muito preocupado, né? As pessoas estão muito apreensivas, o que fazer, como fazer. Eu estou recebendo muitas ligações, muitas mensagens, muitos vídeos de pessoas, de alunos, de colegas, de professores, de amigos, de empresários que estão avaliando, Ricardo, e aí, nós estamos perdidos, quantas semanas mais, quantos dias mais, quantos meses mais? É claro que quanto mais tempo demora, a situação ela fica muito mais complicada. Porém, a gente tem que entender o seguinte, o que nós estamos vivendo nesse momento? E aí a gente começa a avaliar, antes de qualquer ação, de qualquer decisão, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo agora. Bom, nesse primeiro momento, a gente está entendendo o seguinte, uma coisa terrível aconteceu, sem precedentes, as pessoas estão todas muito preocupadas, ninguém estava esperando tudo o que está acontecendo. Então, em linhas gerais, as organizações, elas agora estão tomando pé, estão reavaliando, planejando, né, o corpo diretivo, né, os tomadores de decisão estão entendendo como é que as coisas estão funcionando. Nós temos aí governos, né, estaduais, municipais e federais também tentando aí integrar tudo isso, mas isso é um assunto que eu não quero entrar nesse nível. Mas é importante que os governos, né, as ações governamentais não atrapalhem tanto as nossas ações empresariais, né? Então, nós somos profissionais, a gente precisa desenvolver alternativas que sustentem, né, o nosso negócio. Então, hoje o cenário é de medo, é de preocupação, é de aflição, de apreensão, como vocês queiram chamar. Existe uma perspectiva de incerteza justamente pela vamos dizer, insegurança do governo, que não consegue identificar uma ação conjunta, e isso deixa a gente muito mais preocupado, porque as pessoas não sabem direito até quando isso vai durar, quando isso vai acabar, e isso causa muita apreensão, as pessoas estão muito preocupadas com isso. Então, eu realmente concordo, não deixo de estar preocupado também, como profissional, como empresário, como pai de família, a gente se preocupa, é claro que se preocupa. Infelizmente, quando a gente tem medo e quando a gente não sabe o que vai acontecer num futuro próximo, a gente tende a tomar decisões descontroladas. Então, esse é um momento que a gente precisa ter um pouquinho de calma, né? Eu sei que a coisa não está fácil, eu sei que as pessoas estão muito preocupadas, mas tomar decisões sem qualquer tipo de avaliação, ou pelo menos entendendo, estudando possibilidades diferentes, né, situações que podem minimizar essas perdas que a gente está tendo, a gente fatalmente vai piorar o que a gente está vivendo. Então é importante que a gente tenha um pouco de calma, né, segure um pouquinho, entenda um pouquinho melhor o cenário, para daí sim a gente buscar soluções melhores, né? Porque, gente, eu não quero que a gente fique com esse fundo branco aí, né, sem perspectiva nenhuma. A gente precisa buscar soluções, a gente precisa entender o que está acontecendo para que a gente consiga buscar soluções. Agora, como eu busco soluções, né? Será que eu não vou ter uma oportunidade diante desse cenário que a gente está vivendo? Será que não é possível a gente ter alguma solução para tudo isso que está acontecendo? Será que eu não posso buscar a oportunidade? Eu vou dizer para vocês uma coisa muito sincera.
Fazia tempo que eu não trabalhava tanto, e olha que eu sou um cara que sempre trabalhei muito. Mas eu estou trabalhando muito, eu estou estudando muito, eu estou reunindo muito. Praticamente a cada 2 dias eu estou sendo chamado para fazer uma live, para dar uma entrevista online. Isso tudo porque abriu-se um caminho. Então é uma oportunidade, né? Um canal que a gente desenvolveu, e isso começa a render frutos, né? Outros projetos começam a sair. Imaginem vocês, eu em casa desenvolvendo uma série de projetos que eu não imaginava que pudesse desenvolver. Então, existe sim oportunidades que a gente pode avaliar. Outro ponto importante, aprender, né? A aprendizagem. É importante que a gente aprenda agora, é importante que a gente entenda que esse é o momento de estudar muito. Não adianta ficar em casa apenas assistindo televisão, apenas olhando Netflix, apenas em rede social. Não, vamos aproveitar. Já que você não está trabalhando, vamos buscar o aprendizado, vamos estudar mais, vamos ler, vamos absorver esses conhecimentos que estão sendo disponibilizados, tantas plataformas aí estão liberando acessos, etc. As instituições de ensino, como a FAENE, por exemplo, está disponibilizando material. Então vamos aproveitar isso, né? Vamos buscar um pouco mais esse conhecimento. Um outro ponto que a gente tem que entender também a gente não pode pensar que a gente não vai compartilhar tudo isso. A gente precisa compartilhar esse conhecimento, a gente precisa integrar isso, a gente precisa conversar com outras pessoas, fazer redes. Hoje eu estou vendo muitos grupos, né, de WhatsApp, grupos de redes, né, que a gente trabalha como Facebook, etc. As pessoas trocando experiências, isso é muito legal. Não adianta só ficar em grupos e causando terror, falando de coisas terríveis, né? Falando de que o mundo vai se acabar, que não existe mais futuro. A gente precisa ter um pouquinho aí de perspectiva, e na verdade a gente precisa aproveitar esse momento, buscar mais conhecimento, entrar nesses grupos, fazer rede, porque isso é tudo muito, muito importante. Agora, eu tenho que dizer, e não tem como a gente fugir, não vai ser fácil, não está sendo fácil, as dificuldades estão aí, a gente sabe disso. Mas a gente não pode desistir, né? Essas soluções, elas estão aí, elas passam objetivamente pelo nosso aprender, por a gente querer aprender, né? Hoje, a grande sacada, e aí isso aí é um assunto que a gente vai abordar melhor na próxima microaula, é entender um pouquinho da visão do nosso cliente, é entender um pouquinho de como eu posso chegar até ele, quais são as conexões. A gente está vivendo um momento difícil, mas a gente precisa de alguma forma buscar conexões e oferecer o nosso produto, disponibilizar um produto nessas condições que seja absorvido pelo nosso cliente. A gente precisa mostrar valor àquilo que a gente está oferecendo, e esse cliente precisa estar realmente acreditando naquilo que a gente está oferecendo para ele. Então esse é um momento que a gente, talvez a grande equação que a gente precisa resolver é justamente entender como conseguir transformar isso, né? A gente precisa, nesse momento, entender como o nosso cliente vai absorver aquele nosso produto, quais os canais que a gente vai disponibilizar para esse cliente, para que ele consiga absorver, como eu posso adequar o meu produto a esse novo momento. É um desafio muito grande, a gente tem que fazer uma construção, a gente tem que entender um pouquinho de uma série de ações digitais, de plataformas, entender como eu posso conectar o meu produto a tudo isso. É, sem dúvida nenhuma, um grande desafio para todos nós. Então, gente, nesse primeiro momento, a gente quis trazer para vocês, né, e eu queria mais uma vez agradecer a quem está assistindo, né, a gente quis trazer para vocês um pouquinho desse momento atual, desse cenário atual, e em breve a gente vai estar aí com a segunda parte dessa nossa microaula. Valeu e aproveita!